A porta range. Vocês chegam à sala. Essa sala, ela é coberta por um tapete carmesim. Mais à frente, vocês veem um trono dourado, com várias pequenas joias incrustadas por todo ele. Atrás também vocês veem machados, espadas, maças, armas de todo tipo, cores. Algumas são douradas, algumas são negras e elas estão cobrindo todas as paredes. Vocês olham também que em cada uma dessas armas, as joias, algumas emanam auras, algumas brilham na escuridão desse local. Porra! Legal essa sala aqui, né? Cara, eu vou ali no trono rapidão, vou ver se eu consigo arrancar essas joias aí. Aproximando sua mão ao trono, você percebe que faltando uma polegada para você tocá-lo, a sua mão desliza e você coloca a outra e nada, você não consegue tocar. Pera aí, ele não consegue tocar no trono, então eu vou tentar detectar a magia. Você lança seu feitiço e percebe que toda essa sala está emanando uma maldição, talvez a maldição mais poderosa em que você já topou. Eu não tenho nenhuma magia que possa ajudar nisso aí? Não. E as armas? Dá pra tentar pegar? As armas também estão com a mesma maldição do trono. Então vamos embora, né? Vamos embora então. E aí, roladores de dados, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre Chekhov's Gun. Então, senhores, o que é Chekhov's Gun? Chekhov, ele era um dramaturgo ao mesmo tempo que ele era um escritor de contos. E ele tem uma regra: se uma arma aparece no primeiro ato, ela deve ser utilizada no segundo ato ou no terceiro ato. Caso contrário, ela nem deve aparecer, ela não deve ser um objeto cênico. No caso da literatura, ele escrevia contos, mais próximo do RPG, a literatura, como nós já falamos. Nos contos, a mesma coisa. Se não tem utilidade aquilo para a história, não tem para que ele ser escrito, não tem para que ele ser narrado, não tem para que ele ser contado. Tudo que era descrito tinha que ser devidamente utilizado. Caso contrário, não era para ser descrito em momento nenhum do conto ou da literatura ou do seu livro ou qualquer coisa que seja. E como um escritor de conto, como um dramaturgo, ele sabia que, diferente do que os ingleses falam, né, as palavras não são baratas. Cada palavra, cada letra é valor, é dinheiro dentro do conto dele. Cada objeto cênico é dinheiro que vai ter que ser gasto para fazer a cena lá no teatro. Ou seja, não tem para que desperdiçar dinheiro, não tem para que desperdiçar tempo. E ele escrevia contos, ou seja, eram coisas curtas, assim como um one shot, por exemplo. Então não tem pra que você descrever uma sala por 2 horas se os jogadores não tem como interagir de maneira nenhuma com nada que está ali e não vai fazer nenhum tipo de utilidade pro seu mundo, não tem, simplesmente descrição pela descrição, é apenas perca de tempo. É claro, é muito difícil você com o mestre ou seu mestre ou quem quer que seja que esteja descrevendo qualquer coisa, escrever uma situação completamente inútil, uma sala completamente inútil que nem a abertura que nós fizemos aqui. Mas pense bem, ela é muito útil, ela é bastante útil, ela é pouco útil. Veja se vale a pena o tempo que você está utilizando para descrever pelo que ela vai proporcionar. Como já falei, nosso exemplo foi um pouco exagerado, mas por muitas vezes nós topamos com isso em mesas de RPG. Não tem para que descrever a copeira da taberna se ela não vai interagir com os personagens. Não tem para que descrever o anão que está jogando dados no fundo da estalagem se ele também não tem nenhuma interação, ele não tem nenhuma utilidade. Não tem para que descrever 1000 itens dentro da dungeon se nenhum desses itens é útil, se nenhum desses itens vai fazer a história andar pra frente. Você tá falando isso no sentido de one shot? Não. Não é porque você tá numa campanha que você joga semanalmente que você pode sacanear com seus jogadores, que eles tiram 4 horas do dia deles toda semana ou uma vez por mês pra eles chegarem lá e ficarem ouvindo você narrar baboseira que não vai ajudar em nada na campanha. Não é verdade? Isso, senhores, sem falar da limitação que você vai trazer pro jogo. Os jogadores estão dentro de uma caverna. Aí você quer descrever as pinturas rupestres que estão naquela caverna. Essas pinturas rupestres têm a ver com a aventura? Tem a ver com o cenário? Tem a ver com alguma coisa? Não, então não precisa descrever. Ah, tem um estalactite de gelo lá em cima, preso. Tem como derrubar elas pra cair em cima dos seus adversários ou em cima de si mesmo no caso do dado der errado? Não. Então não tem pra que descrever isso, entendeu? Agora, voltando, né? Eu sempre falo, diga sim ao invés de não. Se você colocou uma estalactite lá e o jogador tenta quebrá-la, não frustre ele dizendo que a porra da estalactite é impossível de ser quebrada, que ele não tem força pra aquilo, porque a culpa foi sua, você descreveu uma coisa inútil. Lembrando, como eu já falei no vídeo de Aventuras Prontas, que vai aparecer aqui no card, o RPG, ele não é exatamente literatura. Na literatura, os personagens estão pré-programados por uma inteligência maior, vamos dizer assim, que é o autor do livro, o autor do conto, o autor do que quer que você esteja lendo. No RPG,
RPG não existe essa pré-programação, ou seja, o Chekhov's Gun ele funciona de maneira diferente no RPG. Ao ponto em que na literatura, o item que vai aparecer, ele será importante pra cena, ele tem que ser importante pra cena, senão não teria por que ele ser descrito. Um item dentro do RPG, ele pode ser importante pra cena. Por exemplo, você pode escrever uma adaga dourada que emana uma luz vermelha e é quente em cima do balcão que... Caso as negociações com o líder da guilda dos ladrões der errado, aquela adaga pode se tornar importante ao momento que ela vai ser um item do combate. Uma espada amaldiçoada que emana um fogo negro dentro de uma caixa, aí o fogo negro queimaria a caixa, né? Dentro de alguma coisa que dê pra segurar uma espada que tem um fogo negro, que são muitas poucas coisas, tem a criatividade que eu não tenho. E os jogadores podem querer pegar essa espada ou eles podem simplesmente ignorar. Não, isso aqui parece que a treta tá grande pra mim, vou-me embora. Tudo bem, mas o Chekhov's Gun foi aplicado porque aquele item poderia ser importante. Ele acabou não sendo pelas escolhas dos jogadores. Ótimo, tudo bem. O que você não pode fazer é colocar essa espada e eles não poderem nem se aproximar dela porque o fogo tá muito quente ou qualquer coisa do tipo. Inventar uma desculpinha pra descrever uma coisa que você gostaria apenas pra alimentar o seu ego e não ajudar na aventura em si. Mas, e aí? Então quer dizer que isso é uma regra? Quer dizer que eu não posso utilizar certos objetos? Não posso descrever? É só isso a regra? Não, a regra ela também ajuda na interação e na amarra do seu jogo. Como por exemplo, um item corriqueiro ou um personagem que aparentemente é inútil, que aparece ali no começo da história, no começo da campanha, no começo da aventura, no começo do one shot, ele se prova muito mais importante lá na frente, uma coisa extremamente útil pro seu jogo. Isso é o Chekhov's Gun sendo utilizado ao máximo. Como por exemplo o Behelit do Griffith, lá de Berserk. Eu não vou dar spoilers aqui pra quem... Não vou dar spoiler assim porque o negócio tem uns 20 anos já no escuro. Então, segura aí. O Gats olha, pergunta o que é isso. Ele diz que ganhou de uma cigana, que ganhou de uma velha. É um item que ele carrega o tempo todo, mas que, por mais que ele fale, ela falou que você vai me ajudar. É um item corriqueiro, é um item que não é uma joia, não é valioso, que ele carrega o tempo todo. Se você não ficar ligado, você nem vai dar importância pra ele durante o mangá. O que acontece? Num certo momento, o Griffith, ele acaba no fundo do poço e aquele Behelit se prova um item que abre um portal pra outro mundo, não sei o que e tal. Toda uma história que começa basicamente uma nova saga dentro do mangá, dentro do anime, e que foi por causa de um itemzinho corriqueiro que tava desde o começo, desde o momento que o Griffith apareceu, ele já tinha esse Behelit. E ele continuou usando, né? Ele tinha pra que ele largar, né? Então é isso. O Kentaro Miyamura utilizou o Chekhov's Gun de maneira perfeita em sua obra. Outro exemplo que eu posso citar, uma revistinha em quadrinhos das histórias de World of Warcraft, onde uns escravos, eles são presenteados pela sua bela performance na arena com um colar que tem uma pena. Essa pena é uma pena de um grifo, e uma pena de um grifo é utilizada para invocação de grifos. Esse presente, na verdade, acabou se tornando o meio de escape deles da sua situação de escravos. Então, roladores, o Chekhov's Gun é uma regra que vai fazer o seu jogo não ser arrastado, ao mesmo tempo em que ele pode muito bem manipular o seu jogo, amarrar ele de maneira que o jogador... então era isso! Aquele pequeno item que eles carregam no bolso, que mais pra frente se prova ser o item que faltava pro plano do vilão, ou então simplesmente um presente que eles ganharam de uma velha senhora que eles ajudaram em algum momento onde a vila estava sendo atacada por orcs, prova-se ser o item de ressurreição, uma magia perdida há muito tempo, numa sessão final de uma campanha aqui que foi jogada pelos meninos da R2, que durou aí uma bagatela de 16 anos, os jogadores iam enfrentar o Lorde da Tormenta. Todo mundo foi fazer, né, foi se despedir dos seus familiares e amigos, porque, né, possivelmente não voltariam. O monge foi falar com o mestre dele, e o mestre, conversando com ele, disse, olha, tua trança tá mal feita, deixa eu refazer aqui. Enquanto eles conversavam, o mestre do monge ficou lá refazendo a trança do monge. E, no meio do embate contra o Lorde da Tormenta, o inevitável aconteceu e o monge faleceu. Neste momento, a trança dele começou a se desfazer enquanto queimava, envolvendo ele numa áurea desse fogo. E quando a trança dele se desfez por completo, se desfez no sentido não só de se desembaraçou, mas no sentido de que ele ia queimando. O cabelo dele voltou a ficar curto, ele voltou à vida. Era uma magia de ressurreição que o mestre dele tinha colocado no cabelo dele. Ou seja, foi um momento em que, aparentemente, uma cena inútil de um cara trançando o cabelo do discípulo, mas no final foi um bruto Chekhov's Gun. Então, isso é o Chekhov's Gun. Isso é apresentar um pequeno item que aparentemente pode não ter importância nenhuma e no final se provar de extrema importância. É você não descrever coisas que não tenham utilidade nenhuma. O Chekhov's Gun é uma regra abrangente e excelente para você colocar no seu RPG, para que assim, roladores, vocês deixem a mesa de vocês épicas.
E não é pra isso que nós jogamos? Então, roladores, conte pra nós aquele item que parecia não ser importante pra sua mesa, mas acabou sendo. Ou então aquele item que parecia ser importante e no final não foi droga nenhuma. Conte pra nós aqui suas aventuras, deixem o seu like, compartilhem, curtam, comentem, se inscrevem no canal, galera. E sejam felizes.